Você já passou por alguma tempestade? Ou várias tempestades? Meu nome é Daniels e eu gostaria de tratar este assunto em busca de um viver melhor a partir do conhecimento da vida com Deus. Eu passei por tempestades, mas uma das grandes tempestades que eu passei na minha vida foi quando, aos 8 anos de idade, eu perdi meu pai. Eu e meus 5 irmãos sofremos esta grande tempestade, esta perda terrível. A tristeza, o pesar tomou conta de nosso lar, de nossa família, na nossa infância e na nossa adolescência. Mas uma das coisas mais tristes que eu vivenciei, que eu percebi, foi a tristeza da minha mãe. Minha mãe procurava se conter e não mostrar suas lágrimas em público, especialmente para mim e para nós, minhas irmãs adolescentes, eu criança, 8 anos de idade. Nosso pai faleceu num súbito acidente de trânsito. Ele estava numa saúde integral e de repente sua vida foi ceifada. Minha mãe sofreu demais. E mesmo que ela tentasse se conter, às noites e madrugadas eu ouvia o choro da minha mãe atravessar as paredes dos quartos e chegar até o meu sono, até os meus ouvidos. Por muitos anos eu demorei para pegar no sono por causa, talvez, desses episódios na minha infância, em que as lágrimas, as dores, a tristeza da minha mãe atravessavam as paredes e me visitavam na minha infância. Minha mãe perdeu o gosto pela vida. Talvez quisesse ir embora também desta vida. Tal foi o afundamento da sua alma na dor. Mas a minha mãe mudou. Alguma coisa havia acontecido que as lágrimas dela foram se enxugando. E ela voltou a ser e passou a ser uma mulher tranquila, serena e até mesmo radiante até o final de sua vida. O que será que aconteceu com ela? Mais tarde eu vim a saber que ela mesmo naquela tempestade, ela percebeu a presença de Deus, falar com ela, mostrar a ela que a vida continuava. Naquela tempestade, a minha mãe percebeu a presença do seu Salvador, consolando-a, a presença do seu pastor. Tanto que ela me ensinou a decorar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi naqueles dias de tempestade e turbulência que eu, na minha infância, indo para a escola, ia recitando o Salmo 23 e dormia recitando, até hoje faço isso, recitando o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em Marcos capítulo 4, do versículo 30 até o versículo 31, há um episódio narrado ali em Marcos 4, 30 a 31. Um episódio narrado ali no Evangelho que mostra que Jesus falou com a tempestade, falou com as ondas do mar, falou com os ventos e eles se acalmaram. Ali os discípulos de Jesus viram que Jesus tinha autoridade até sobre a natureza. Isso porque o mar estava bravio e o barco em que eles estavam estava quase afundando. Eles eram marinheiros experientes, mas ainda assim nada os fazia vencer aquela situação. E, no entanto, Jesus estava dormindo na popa do barco. Ele dormia. Jesus dormia no meio da tempestade. Os discípulos tiveram que acordá-lo. Mestre,
Não se te dá que estamos morrendo? Então Jesus falou para eles terem fé e repreendeu o mar, o vento, e disse para os elementos: acalma-te, emudece-te. E tudo se acalmou e se tornou sereno, e eles foram em diante nos seus propósitos, na sua viagem. As tempestades não acontecem na sua vida para bloquear, para impedir, para destruir você, não. As tempestades acontecem para todos, de uma forma ou de outra, mas o mais importante é a sua ligação com o Senhor que está acima das tempestades e caminha no meio delas também. A sua ligação com Deus vai fazer diferença no meio das tempestades da vida. Na vida da minha mãe fez. E na minha vida, sem dúvida, tem sempre feito a diferença. A ligação com Deus. Minha mãe passou todos os dias da sua vida cultivando esse relacionamento com Deus. Ela passou todas as manhãs no cafezinho a abrir a Bíblia e orava. E se inclinava a sua fronte em oração, na presença curativa, restauradora, aquela presença que tem autoridade sobre as tempestades. Cultive sua comunhão com o Senhor. Descanse nele. Entregue o seu caminho ao Senhor. Descansa nele. E o mais Ele fará. O mais Ele fará. Faça a sua parte.